Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Já quero desejar que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou o pastor Manuel Júnior, aqui da Igreja Evangélica de Praia Grande, localizado aqui na rua Filomena Diniz Fernandes, número 40, Jardim Princesa, Praia Grande. E nós, nos últimos dias, temos falado a respeito da salvação através da graça. E hoje eu quero falar com você a respeito o que nós devemos fazer para reinar. Nós sabemos que a salvação ela é totalmente de graça. A Bíblia diz que a salvação é dom de Deus. Se você pode conferir na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz que nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Basta somente crermos e confessar Jesus como Salvador e seremos salvos. Agora, e para reinar, pastor Júnior, o que é necessário? Para reinar, nós sabemos, irmãos, que é necessário nós fazermos alguma coisa, termos obras, porque ninguém vai reinar sem ter obra. Ou seja, a salvação eu recebo de graça, o reino eu recebo através das obras, porque nós sabemos que quando o Senhor Jesus vier tomar a sua igreja, nós reinaremos com ele na Jerusalém, sobre essa terra, durante 1000 anos, e nós sabemos que não é simbólico, é literal. E para reinar, nós temos que saber de uma coisa: você tem que fazer a vontade do Pai. O evangelho da graça, tudo é de graça, o que eu acabei de falar. O evangelho do reino, você tem que fazer obras. Precisamos entender que o reino é conquistado exclusivamente pelas obras que fazemos, pois elas determinarão se reinaremos ou não com Cristo. Nem todos os salvos reinarão, porque nem todos os salvos estão dispostos a fazer a obra segundo a vontade de Deus. A maior parte das pessoas que está na igreja quer fazer só aquilo que gosta e não a vontade dele. Mas quando você está fazendo apenas a sua vontade, não está servindo a Deus, mas a si mesmo. Interessante, né, irmãos? De nós pararmos para pensar que quando nós estamos em uma igreja, ali servindo a Deus, nós não temos que fazer só aquilo que queremos, mas sim aquilo que é designado ao anjo da igreja, as necessidades da mesma, para assim servir. Então, para reinar com Cristo é necessário nós termos obra, porque a fé sem obra, ela é morta. Para herdar o reino, para conquistá-lo, você precisa fazer as obras segundo o coração de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ali a partir do versículo 11, ao versículo 15, você vai ver. E diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está comparando a obra a uma edificação. Ele colocou o fundamento e o outro edificará sobre ele. Esses outros que vão edificar sobre ele somos nós, eu e você, mas cada um deve ver como edifica, porque nem todos receberão recompensa. Se edificar errado, não recebe recompensa. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 13, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Oh, glória! Quando Paulo diz que a obra de cada um se manifestará, nos ensina que não seremos julgados coletivamente, que nós não seremos julgados coletivamente no tribunal de Cristo, mas que seremos julgados individualmente, ou seja, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, não pelo tribunal do juízo, do trono branco, mas o tribunal de prestarmos conta daquilo que nós fizemos ao Senhor. Nossas obras serão provadas, elas passarão pelo fogo, conforme nos ensina a palavra de Deus. Mas preste atenção, pois se pararmos para pensar
o que acontece com a madeira quando ela passa pelo fogo? O que acontece com a madeira quando ela passa pelo fogo? Ela queima. O que acontece com o feno quando passa pelo fogo? Queima. O que acontece com a palha quando passa pelo fogo? Queima. Mas enquanto ao ouro, o que acontece quando passa pelo fogo? O ouro fica mais refinado. Assim, amados, como a prata. Esses elementos falam do tipo de obra que praticamos. No versículo 14 do capítulo 3 de 1 Coríntios, está escrito assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, a palavra galardão, irmãos, quer dizer recompensa. Então, se a obra que você fizer permanecer no dia do tribunal de Cristo, você receberá recompensa. Olha no versículo 15 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, ele não perde a salvação, o que ele perde é o reino, que vem pelas obras. Se as obras não forem aprovadas, então o reino será perdido. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela está repleta do que o reino do Senhor Jesus Cristo, para herdarmos, nós temos que fazer algo, ou seja, trabalhar, servirmos ao Senhor, o nosso Deus. A salvação nós sabemos que é pela graça, e ela não se perde. Mas um salvo pode perder o quê? O reino, por causa de suas obras, ou a falta delas. Então a salvação e o reino não são a mesma coisa? Não, pastor. Não é. Se eu te perguntar salvação, ou alguém te perguntar salvação e reino é a mesma coisa? Não. Salvação é você ser livre da condenação do inferno e do lago de fogo. Reino é governar, reinar com Cristo durante 1000 anos. São duas coisas diferentes. A salvação eu recebo de graça e o reino eu recebo pelas obras. Olha aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, o qual não é o mesmo que o trono branco, pois este é para julgamento dos ímpios. O tribunal de Cristo é para julgar as obras dos crentes. Para que vamos comparecer lá? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Ou seja, vamos receber segundo o que fizermos. Oh glória! Amém? Esse tribunal não tem nada a ver com a salvação, porque ela não ocorre pelas obras. O tribunal de Cristo é exclusivo para o julgamento de obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. Logo, não vem das obras. Então, se esse tribunal julga as obras, ele define quem vai ou não entrar no reino. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, Jesus conta uma parábola sobre o reino e a parábola dos talentos, né? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mateus capítulo 25, versículo 14 a seguir. Esse homem quem é? É Jesus. E os seus servos quem é? Somos nós. E ele nos entregou o que tinha. Depois dá uma lida aí, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. O nosso Senhor foi para os céus, mas deixou os talentos aqui para nós. Amém? Jesus continua. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou mais 5, você conhece a história. O que tinha 2 negociou mais 2, e o que tinha 1, o que ele fez? Ele enterrou. Olha o que diz, né? Aí Jesus, lá você vai ver a partir do versículo 16 até o 23, que quando o Senhor daqueles servos volta,
Porque tinha um, diz que sabe que ele era um senhor duro, que ajunta onde não espalhou, né? E ceifa onde, né, não semeou. Oh glória, ele sabendo que o Senhor é um Deus justo, ele fez isso. Assim temos que ser nós, irmãos. Nós temos que saber que o nosso Senhor voltará como juiz, e ele vai requerer de nós as nossas obras, o que fizemos. O servo que entrou para o gozo do seu Senhor, porque fez o que tinha que ser feito, fez a vontade do Pai, por isso poderá entrar no reino, governar com Cristo. Oh, glória. Eu vou parar por aqui para nós falarmos mais a esse respeito no próximo vídeo, assim se o Senhor permitir para frente, porque todas as quinta-feiras nós estamos liberando o vídeo aí nas nossas plataformas a respeito da salvação e do reino. Amém? Que Jesus te abençoe. Vá nas nossas plataformas, né? Dá uma olhadinha lá e você vai ver os vídeos das mulheres fortes, o vídeo dos varões, sempre com o momento da palavra, e o vídeo nas quinta-feiras com o pastor Manuel Júnior, aqui da Igreja Evangélica de Praia Grande. A paz do Senhor seja contigo. Fique na paz do Senhor Jesus.